Estamos de volta, estamos ao vivo aqui no Esporte na TV. Estávamos falando aqui, eu e a Carol, no intervalo sobre Copa do Mundo, porque falamos no primeiro bloco do desdobramento dos jogos das oitavas de final, mas Carol tem muitos jogos ainda para finalizar a primeira fase. Por exemplo, o Grupo G, que é o grupo da Inglaterra. No Grupo G tem na quinta-feira agora, a partir das 15 horas, tem Panamá e Tunísia, Inglaterra e Bélgica. Na tua opinião, aquele jogo do final de semana, Panamá 1, Inglaterra 6, aí, eu acho que não teve quem não vibrou com aquele gol do Panamá. Aquele gol do orgulho, né? Mas e deu também aquele sentimento de, será que vai ser 7-1? Aí a gente já solidariza um pouco, né? Porque fica, não é muito legal. Porque no primeiro tempo a Inglaterra fez 5-0, chegou a abrir 6-0 e o Panamá descontou no segundo tempo. Aliás, então o segundo tempo foi 1-1, mas foi o primeiro gol do Panamá em Copas do Mundo, o gol do atleta Balói. O Balói, que aliás foi zagueiro do Grêmio em 2003, 2004. Naquela fase não muito boa do Grêmio, o Grêmio acabou sendo rebaixado no ano de 2004, mas o Balói atuou então aqui no futebol gaúcho, atuou no Grêmio. Na tua opinião, esse grupo aí da Inglaterra, a Inglaterra já definida. Aliás, Carol, tu tem para o telespectador da Vale TV a classificação das 8 chaves atualizadas? Os 8 grupos no momento? A gente ainda tem, por exemplo, na quinta-feira... A classificação por pontos. O grupo, por exemplo, o grupo A, que teve Uruguai e Rússia, o Uruguai ficou com 9 pontos, né? Tá bem à frente. 100% de aproveitamento. A gente teve poucos times, mas alguns times que ficaram com 0 pontos, que já nem teriam chance na terceira rodada, né? Então, por exemplo, no grupo A, o Egito não fez nenhum ponto. O Salah acabou fazendo aquele gol ali de honra contra a Arábia Saudita. E curiosamente, eles estavam jogando muito bem. Só que estava desproporcional, né, com os times. Mas o Egito foi aquele time que, apesar de não fazer nenhum ponto, eles jogaram os 2 tempos e os acréscimos com força, sem ainda existir. Até porque o Egito perdeu por 1 gol de diferença para o Uruguai, perdeu para a Rússia e também ontem, na decisão, digamos, do terceiro lugar do grupo, a equipe do Egito perdeu com gol aos 50 do segundo tempo para a Arábia Saudita. O grupo B, como é que terminou o grupo B aí pro telespectador da Vale TV? Como é que terminou o grupo B? Foi aquele grupo da Espanha, Portugal e Irã. Ficou bem curioso, ficaram bem próximos, né? A Espanha ficou com 5, Portugal 5, Irã 4 e Marrocos 1. E durante os jogos, conforme foram fazendo os gols, tudo foi mudando. Então foi bem divertido de ficar acompanhando. A gente via lá, fizeram um gol, já mudou toda a classificação. Até o Marrocos, digamos, estava sendo peso na balança, mesmo fora, estava prejudicando a Espanha ali. Totalmente. Então tinha um momento que na classificação a Espanha estava fora. Em outro momento, Portugal estava fora, então mudaram muitas coisas conforme foi decorrendo o jogo, né? Então foi bem legal de se ver, mas foi o que o pessoal já imaginava, Portugal e Espanha, né? Mas foi um sufoco para eles. Foi até os minutos finais aí. Foram até os minutos finais. Foi emoção. O grupo C, nós comentamos no primeiro bloco, é o grupo da França. França e Dinamarca, na tua opinião, Carol, deu a lógica nesse grupo? Ou o Peru, a França, sim. Ou o Peru poderia ter incomodado aí? Eu acho que a França fez o esperado. Agora, a Dinamarca, Peru e Austrália eram times que, assim, não tinha muito o que esperar. Um certo equilíbrio, talvez. Um certo equilíbrio entre os 3. Então, de repente, qual dos 3 iria para a segunda colocação seria a minha dúvida. Mas nada, assim, surpreendente. Acho que ficou justo, assim. A Carol, que esteve morando, digamos, quase 1 ano na Austrália. Eu fiquei 6 meses na Austrália. 6 meses. O esporte número 1 de lá não é o futebol. Qual é que são os esportes mais praticados pelos australianos aí? Eles são muito focados no rugby e lá é muito comum também o golfe, né? O golfe. É muito praticado, tem muitos clubes lá de golfe, mas o que eles mais gostam de acompanhar, que a paixão deles é o rugby. O rugby aí. E eles gostam muito de atletismo lá também. É legal de acompanhar, porque como tem estrutura pública lá, todos conseguem treinar à vontade nas ruas. Até os australianos, digamos, sempre se destacam no atletismo. Agora me lembrei também, eles gostam muito de basquete. O basquete também é forte. O basquete, eu me lembro quando eu assisto alguns jogos entre os Estados Unidos e a Austrália, olha, sempre
Austrália, Canadá, a Austrália dá trabalho. E lá é bem legal, porque nas estruturas públicas eles conseguem fazer atletismo em quase todas as praias e cidades. É bem normal ter lugares para treinar. E nas escolas as crianças praticam muito o rugby e o basquete. Oferecem grande estrutura aí. O futebol realmente não é muito forte lá, o nosso futebol. E voltando para o futebol da Copa, e o grupo D, Carol? O grupo D foi o grupo então da Argentina também em definição nos minutos finais hoje. Com esse pênalti que deveria ter sido marcado para a Nigéria, eu acho que se a Nigéria tivesse marcado, teria sido bem diferente. Até porque o time da Islândia levou o gol também no finalzinho do jogo. Sim, então foi também bem parecido com ontem, conforme foi acontecendo os gols, foi mudando a classificação. E foi ali, no sufoco também, que a Argentina conseguiu se classificar, porque não foi fácil, deu trabalho. E eu não gosto de fazer polêmica, mas esse lance do pênalti não marcado, eu acho que vai dar muita polêmica, porque já estão questionando a arbitragem de vídeo. O árbitro de vídeo poderia mudar não só a história do jogo, mas também toda a configuração e a classificação do grupo. Mas estava tão claro o lance que o juiz foi, viu no vídeo, passou no vídeo, deu para ver que bateu no braço do jogador da Argentina. E ele olhou bem rápido e saiu todo mundo. Já estava assim, não, marcou o pênalti, né? Não marcou. Daí ele deu para ver que ele sinalizou. Primeiro cabeça, depois aqui. Foi um lance de interpretação da arbitragem. Exatamente. Então não foi nem tanto erro da arbitragem de vídeo, porque eles mostraram o lance. Foi uma interpretação do árbitro de campo, né? Que é quem tem a decisão final. E indo para o grupo E, Carol, o grupo da seleção brasileira, tu tem notícias da seleção brasileira para amanhã? Eu sei que vamos ter outro capitão no jogo de amanhã à tarde. Como o Tite reveza os capitães, né? Amanhã vai ser a vez do Miranda, que já foi também capitão da seleção em outros jogos. E aí fica aquela questão, né? Ele vai ser o capitão amanhã, se o Brasil continuar na competição, e vai continuar. Ele não vai ser nos jogos das finais, né? Porque tem muita a questão do rodízio. E que outras informações tu tem ali do Brasil e Sérvia para amanhã? Bom, amanhã não vai jogar nem o Danilo, nem o Douglas Costa, eles estão lesionados, nem foram junto. E temos jogadores que estão pendurados com cartão amarelo, que é o Casemiro, o Coutinho e o Neymar. Que preocupa porque na emoção do jogo, como tem muito para se decidir, a classificação ou não, os jogadores ficam com os nervos à flor da pele, né? Então, qualquer questionamento que eles fazem pro árbitro, se ele não gostar, ele já pode dar outro cartão e pode ter expulsão, né? E quando vê, fica de fora de um jogo importante, um jogo, aliás, decisivo na outra fase. Exatamente. Então, a importância de ter um técnico que dá muita ênfase nessa questão emocional dos jogadores, para já preparar eles para saber que existe, né, questões do futebol, e uma delas é não ficar questionando tanto o árbitro para não ter esse perigo de ter jogador a menos no jogo decisivo. No primeiro momento, digamos, se preocupar em jogar o futebol. Exatamente. E, Carol, o grupo F, que é o grupo da Alemanha, a Alemanha que no final de semana conseguiu aquela vitória heróica no finzinho, no último lance da partida contra a equipe da Suécia. Amanhã teremos Coreia e Alemanha, México e Suécia, os jogos das 11 da manhã. Como é que está a classificação desse grupo aí? Então, o México está com 6 pontos, está jogando muito bem. E a Alemanha e a Suécia estão empatados com 3 pontos. Então, também tudo pode acontecer. A Suécia está com um time muito bom. A Alemanha decepcionou um pouco, porque, né, a atual campeã, mas o time é completamente diferente do que ganhou a última Copa do Mundo. Mudou muito. Mudou muito. Então, foi um alívio para quem estava torcendo para a Alemanha, para os alemães, né, tá ali com 3 pontos, então tem muito também para se definir nessa chave. Ao meu ver, o time da Suécia está superior, mas a gente tem que esperar para ver, porque está surpreendendo essa Copa. Até porque nos critérios de desempate entre Alemanha e Suécia é no critério dos cartões ali, cartões amarelos ali. Então, estão iguais em tudo. Então vai ficar também para essa última rodada, como vários outros jogos. Emocionante de se acompanhar. E o grupo G, conforme já comentamos um pouco no primeiro bloco, é o grupo da Inglaterra. Como é que está essa classificação do grupo da Inglaterra? Então, a Inglaterra e a Bélgica já estão com 6 pontos. Já está definido. E a Tunísia e o Panamá estão com 0, então
a definição apenas de quem será o campeão do grupo. Quem será o primeiro e o segundo colocado. A Inglaterra pegando a Bélgica, o chamado confronto direto aí. A Bélgica que também está muito bem, o time deles, hein? É uma seleção que tem crescido muito. O grupo, e o grupo H? Por enquanto temos Japão e Senegal com 4, Colômbia com 3. Olha só, praticamente empate. As 4 seleções na briga aí. Então tá assim, ó, bem disputado. Carol, para finalizar as informações do esporte, tu tens a informação do jogo do Juventude nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos o Juventude agora. Que está jogando nesse momento no Alfredo Jaconi pela Série B contra o Vila Nova de Goiás e não deu gol lá, né? Não deu gol ainda, vamos ver o do Grêmio. 0-0 Juventude e Vila Nova e Grêmio, 3-0, Grêmio Aspirantes 3, Chapecoense 0. Mais uma vez, então, agradecendo a presença da Carol. Falando também que o Esporte Clube Novo Hamburgo, categoria Sub-20, se prepara para o jogo da volta, jogo lá em Eldorado do Sul, sábado às 15 horas, pela semifinal, um empate com gols ou a vitória do Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo será finalista do Gauchão Sub-20, claro que a equipe do Grêmio também jogando pela vitória. Carol, as tuas considerações finais ao telespectador da Vale TV. Gostaria de lembrá-los que nós temos também nossos vídeos no Facebook, no YouTube, no aplicativo da Vale TV, então vale a pena dar uma conferida. Agradecer a todos os telespectadores pelo carinho, pedir para que nos encontrem nas redes sociais para nos prestigiar e que acompanhem a Copa para conversar com a gente e interagir depois sobre os resultados. Ok, então obrigado aí pela presença da Carol. A Carol sempre com muitas informações sobre a Copa do Mundo, informações do esporte. O Esporte na TV de hoje vai ficando por aqui. Retomando ao vivo, estarei ao vivo amanhã, quarta-feira, para falar de futebol e também vamos falar um pouco de esporte amador. Vamos falar amanhã sobre judô. A você de casa, o nosso muito obrigado, muito boa noite e fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV.